Boa noite. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Que a presença dele nesse lugar, que é tão perceptível durante os louvores, possa encontrar lugar no seu coração e que ele possa continuamente habitar no seu coração, para que você tenha uma companhia constante nos momentos de alegria, nos momentos de adversidade, que o Senhor seja a presença constante na sua vida e que hoje aqui a presença dele possa fazer toda a diferença na sua vida, que você saia daqui nessa noite completamente tocado, completamente transformado pelo poder, pela graça, pelo amor e pela bondade do nosso Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Pode se sentar, velho. Só você que tem pé. Vamos todo mundo padronizar, então, tá bom? Queridos, para aqueles que estiveram aqui na semana passada, já estão sabendo que estamos tendo uma série de mensagens com o tema depressão. Vou colocar depressão e graça, né, pastor? Alguma coisa assim. Para falar a verdade, é depressão e graça mesmo? Então, a gente vai falar durante alguns domingos sobre o tema depressão, ansiedade, esses problemas da mente, esses problemas da alma humana que estão tão em voga hoje em dia, né? A gente ouve tanto falar de pessoas que estão passando por problemas que cada vez que passa eles criam um novo nome, uma nova designação. Antigamente o pastor citou aqui na semana passada sobre o termo melancolia. O pastor Rafael deu aqui uma introdução, explicou o que vem a ser a depressão. Ele disse que a depressão, segundo a definição de um autor que ele indicou aqui, é uma doença da mente, não é isso? Que causa problemas também no nosso corpo, somatiza, as coisas que acontecem na mente, às vezes somatiza no corpo e traz uma série de problemas. E nós estamos vivendo o século das doenças da mente. Antigamente as pessoas lutavam com problemas como varíola, sarampo, meningite, paralisia infantil. Lembra quando a gente era criança que tinha o Zé Gotinha? As crianças tinham que se vacinar. A preocupação grande da medicina, dos políticos, das políticas de saúde, era para que as pessoas tomassem vacinas para evitar poliomielite, paralisia infantil, ou seja, doenças que eram exteriores, que vinham de agentes exteriores e invadiam os corpos das pessoas e causavam danos físicos. Esse foi o século passado. O século que nós vivemos é o século das doenças da mente, as doenças da alma. As pessoas estão ficando cada vez menos doentes, menos pessoas paralíticas você encontra, cada vez menos pessoas com deformidades você encontra, e cada vez mais você encontra pessoas com limitações que estão nas suas mentes, nas suas almas. E é com esse tema que nós vamos trabalhar nos próximos domingos. Eu não sei quantos domingos serão, mas até que se esgote, nós vamos falar sobre esse tipo de problema que nós enfrentamos, né? Então, quando a gente ouve falar sobre depressão, ansiedade, síndrome de burnout, síndrome de como é que chama? Bipolaridade, esses nomes difíceis que as pessoas colocam nessas doenças, a gente tende a acreditar que esses problemas, essas coisas que acometem a mente e a alma do ser humano, são coisas novas, são coisas que aconteceram de um determinado tempo para cá, que antigamente não tinha isso. A gente vê muitas pessoas falando isso. Na minha época não tinha esse negócio de depressão, na minha época não tinha esse negócio de ansiedade, na minha época não tinha esse negócio de síndrome do pânico, na minha época não tinha nada disso. Mas tinha, irmãos. Tinha sim. É porque nós estávamos tão preocupados com outras doenças que aos nossos olhos pareciam ser mais graves. A gente morria de medo de um filho nascer com um problema congênito, ou de um parente nosso passar por uma doença contagiosa. E a gente às vezes não dava tanta atenção para as doenças que acometiam as pessoas à nossa volta, e que às vezes a gente julgava aquelas pessoas como fracas, pessoas sem força de vontade. Já existiam esses problemas. E o que nós vamos ver hoje, o intuito da minha mensagem, dentro dessa série de mensagens, é mostrar que essas doenças que
que nós consideramos doenças do século XXI, já estão presentes na humanidade desde que Adão e Eva comeram o fruto do paraíso. Se você se recordar comigo, quando nós voltamos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, 3, nós vamos encontrar um ambiente perfeito, em que o homem, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, perfeito, sem pecados, sem máculas, sem nenhum tipo de deformidade, íntegro. O homem e a mulher foram criados íntegros. Somente ali, naquele intervalo em que Deus arrancou a costela de Adão e criou para ele Eva, até o momento em que essa mesma Eva, ouvindo a voz da serpente, tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu e ambos pecaram, somente nesse intervalo é que não existiram essas doenças, depressão, ansiedade. Adão e Eva viviam felizes no paraíso, eles viviam sorridentes, não havia doença, eles estavam ali, eles davam nomes para os leões, eles não tinham medo dos leões, eles conviviam em harmonia com as girafas, com os hipopótamos, com os rinocerontes, não havia nenhum tipo de temor, não havia nenhum tipo de pecado, não havia nenhuma preocupação com a doença. Naquele pequeno trecho da história da humanidade, a plenitude do relacionamento da criação e do seu Deus eram perfeitos. Enquanto isso foi perfeito, o homem não passou por nenhum tipo de angústia. Adão não se preocupava se Eva ia voltar ou não para casa, ele não tinha medo de bandidos. Eva não tinha medo se Adão ia traí-la com outra mulher, mesmo porque não haviam outras mulheres ainda, na verdade. Não havia nenhum tipo de problema, nada. Somente nesse pequeno intervalo. Quando Adão e Eva caíram, pecaram, a primeira coisa que ocorreu ao coração de Adão e Eva foi medo. Eles ouviram a voz de nosso Senhor que passeava, como sempre, pelo jardim, para se relacionar com a sua criação, e quando eles ouviram a voz de Deus, o que o texto bíblico diz? Que eles temeram e se esconderam. A partir desse momento, até hoje, até esse momento, às 19 horas e 43 minutos do dia, hoje é 20 de fevereiro de 2022, o medo fez parte da humanidade. E o medo talvez seja a raiz de todos os problemas que nós mencionamos aqui: depressão, angústia, ansiedade. O medo de Deus. Adão e Eva tiveram medo da fonte da vida. E porque tiveram medo da fonte da vida, correram em direção ao poço podre da morte. Porque tiveram medo do autor e consumador da sua vida, se esconderam dele no meio das árvores do jardim. Eles, desde então, nós estamos caminhando em direção às dores, em direção aos pecados, em direção à transgressão, em direção a todo tipo de deformidade. Quando Adão e Eva pecaram, eles passaram para Caim a sua natureza caída, a sua natureza deformada, a sua natureza destituída de Deus. E Caim também teve um problema sério. Se nós formos ver o exemplo da vida de Caim, diz que quando eles, juntamente com seu irmão Abel, foram oferecer uma oferta ao Senhor, diz a palavra que Deus atentou para Abel e a sua oferta, mas não atentou para Caim e a sua oferta. E o que é que foi que nasceu no coração, na mente, na alma de Caim? Inveja. A inveja fez com que o coração de Caim se entristecesse. Olha aí a tristeza. Olha aí, Deus vai dizer para Caim: olha, o seu rosto está descaído. É perceptível que você está passando por um problema que não está aqui fora. O problema está na sua mente. O problema está no seu coração. O problema está na sua alma. Cabe a você dominá-lo. E o que é que nós podemos falar que é comum a todas as doenças da mente? A falta de controle. A pessoa que é deprimida, ela não tem controle sobre a sua depressão. A pessoa que é ansiosa, ela não tem controle sobre a sua ansiedade, ela quer se controlar. Ela sabe que não adianta ficar preocupado com algo que não existe ainda, mas ela não tem controle sobre a sua ansiedade. E Caim também não teve controle sobre a sua inveja, e a sua inveja se converteu em ira, e a sua ira fez dele um primeiro homicida. Matou o seu irmão Abel. Problema? Doença da mente, da alma, do coração.
Ainda não eram doenças físicas que afligiam os filhos de Adão e Eva. E quando nós damos um salto, eu estou citando alguns exemplos aqui, porque o meu tema é esse: exemplos bíblicos de depressão, ansiedade, doenças. Então, quando nós damos um salto lá para Moisés, nós encontramos Moisés tendo uma síndrome do que hoje os médicos chamariam de burnout. Ele estava estressado, ele estava cansado de ter que guiar aquele povo pelo deserto. E aquele povo, aquelas pessoas que ele era responsável por levar até a terra prometida, eram pessoas difíceis. Elas reclamavam de tudo. Era muito pesado. A certo ponto, Moisés disse para Deus assim: Senhor, essa carga é muito pesada para mim. Mata-me logo. Mata-me de uma vez. Tira a minha vida porque eu não aguento mais. Olha aí, uma coisa que é muito comum nas pessoas que têm esse tipo de problema. Às vezes elas têm vontade de morrer. Mas não é porque elas querem de verdade morrer, porque no fundo, nenhuma criatura de Deus tem o desejo de morrer. Todos aqueles que se matam ou que pensam em se matar, o que elas querem é a fonte da vida novamente. O que elas querem é parar de sofrer, é parar de ter dor no coração. Então, nós encontramos Moisés dizendo: tira logo a minha vida, Senhor, porque eu não aguento, essa carga é muito pesada. Muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas são cobradas demais no trabalho, pela sociedade, até mesmo dentro da igreja. Pastores, como foi mencionado aqui pelo pastor Rafael na semana passada, que sofrem de depressão, que tiram as suas próprias vidas, porque a própria igreja pressiona demais, quer resultado demais, quer igreja grande, quer culto especial, quer programação especial, quer ver a igreja bombando nas redes sociais, quer ver a igreja do vizinho ficando cada vez menor e a dele cada vez maior, e cobram do pastor. Cobram do pastor uma visita, quando o pastor não visita, e quando o pastor visita, elas reclamam que o pastor foi visitar na hora errada, que não queriam que o pastor fosse lá incomodá-las. Cobram do pastor que corrija o pecado, mas quando o pecado delas é corrigido, elas se sentem magoadas e saem da igreja. Cobram do pastor que tenham regras nos ministérios, mas quando as regras decaem sobre elas, elas preferem mudar de igreja e não aceitam a doutrinação e as regras. E aí os pastores, assim como Moisés, acabam dizendo: Senhor, tira logo a minha vida, porque eu não aguento mais. Esse povo do Senhor, essas ovelhas, parecem mais bodes, esperneando e dando chifrada. Mas a minha graça te basta. Se nós pularmos, vou passar só por Jó, porque o tema da nossa mensagem hoje será Jó. Então, se nós pularmos Jó, nós temos ainda outros exemplos, como Davi, que por 2 vezes teve grandes problemas na mente. Ele passou por angústia 2 vezes. Primeiro, quando ele foi perseguido por Saul, só para citar 2 vezes, Saul o perseguia e o queria matar. E sabe o que aconteceu com Davi? Ele correu para dentro de uma caverna, a caverna de Adulão, e lá ele se escondeu, lá ele quis ficar sozinho, lá ele não queria ver ninguém, lá ele se juntou com uma turma de pessoas que também estavam deprimidas, todo mundo no buraco, no fundo do poço, na escuridão da caverna, onde a luz não chegava. Em outra oportunidade, quando seu filho nasceu doente, fruto do pecado que ele havia cometido, ele sabia que a culpa daquela doença do seu filho era dele, porque o Senhor estava cobrando o pecado que ele havia cometido, e ele havia ali chorado. Ele passou por um momento em que ele não queria comer, ele não queria sair, não queria tomar banho, ele só queria chorar. Não é assim que a gente vê a descrição das pessoas que estão com depressão? Não querem comer, às vezes não querem trabalhar mais, não tem mais prazer, não querem falar com ninguém, elas só querem chorar. E você pergunta: por que você está chorando? Seu filho ainda está vivo. E ele não sabe responder, ele só quer chorar. E depois a gente tem outros exemplos, como o de Elias, que também passou por um problema semelhante, fugindo de Jezabel. Veja só, nós podemos dizer que Elias foi um caso de bipolaridade, né? Primeiro ele está lá com 450 profetas de Baal. E o que ele faz? Ele se levanta e começa a zombar daqueles profetas, não é? Ai, grita mais alto. Quem sabe o seu Deus não está dormindo? Vai, se corta mais. Quem sabe assim ele acorda do seu sono e vem atender vocês, todo poderoso, zombando, e de repente ele clama ao Senhor e fogo do céu desce, consome a oferta, consome tudo que está ao redor do altar, lambe a água, e ali nós temos um Elias cheio de coragem, cheio de força, enfrentando 450 homens que profetizavam uma fé mentirosa. E de repente esse mesmo Elias
poderoso, forte, corajoso, ouve falar que uma mulherzinha está querendo matá-lo, porque ele havia matado os profetas. E o que é que nós esperamos de um homem íntegro, capaz de suportar a perseguição de 450 profetas? Que ele enfrente essa mulher e diga: olha, você vai morrer lambida por cães, como aconteceu depois. Não, ele foge. Ele foge, olha a bipolaridade. Agora eu enfrento 450 profetas, agora eu tenho medo de uma mulher. E vai na sua depressão se esconder também aonde? Em uma caverna, em um lugar escuro, onde ele não queria ver ninguém, onde ele não queria ver a luz, onde ele não queria nem comer. O Senhor tinha que enviar corvos para mandar comida para ele. E ele ficou ali, escondido, até que Deus veio e disse: sai dessa caverna, Elias. E aí nós temos outros exemplos, e eu vou citar o último aqui, o exemplo de Jesus. Jesus, perfeito, mas homem. Totalmente Deus, mas totalmente homem. E o que acontece quando ele sabe que está às vésperas da morte, no jardim do Getsêmani, ele começa a orar, e diz a palavra de Deus que Jesus, em angústia, orando, começa a suar com angústia tão profunda que as suas gotas de suor se transformam em gotas de sangue, de agonia, de angústia, de ansiedade diante de um evento grandioso, diante de uma grande, importante decisão que ele tem que tomar: cumprir ou não cumprir a vontade de Deus na vida dele, ter ou não ter forças para enfrentar a cruz que ele veio carregar. São vários os exemplos, mas como eu disse hoje, nós vamos falar sobre Jó. E agora sim eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 1. Todos nós já conhecemos a história de Jó. Eu poderia falar sem ler, mas o pastor Rafael puxaria minha orelha se eu fizesse um sermão inteiro sem ler a Bíblia. E com toda a razão, não é verdade? Então vamos ler Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo... Perdão, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou abrir aqui, quero eu falo mentira. Não quero ler o 1, não. Nós vamos ler Jó, capítulo 1, do 13 ao 20. É o 13 que eu quero. Todos nós já conhecemos a história de Jó. Então, como eu dizia, nós podemos citar a história dele que todo mundo conhece. Jó, homem íntegro e reto, que andava diante do Senhor, sem pecado, sem cometer nenhuma transgressão, justo, fazia sacrifícios por si, por seus filhos, um bom pai, um bom marido, um bom exemplo, um bom cidadão, pagava seus dízimos, pagava suas ofertas, tudo que um homem poderia dever ser, Jó era. E nós sabemos o que acontece com ele. Aqui no versículo 13 vai dizer que sucedeu um dia em que os filhos de Jó e as filhas dele comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a prova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele as pás. Essa é a história de Jó em resumo. Todos nós conhecemos um homem que buscava servir a Deus em integridade. O próprio Deus vai dizer a palavra. Disse para Satanás: observaste o meu servo Jó?
Este homem é íntegro, que se desvia do mal, que busca o bem. Esse é o resumo da vida de Jó. Contudo, aprove a Deus permitir que Satanás, por inveja da fidelidade de Jó, tocasse na vida dos bens dele, dos filhos dele e na própria pele de Jó. De tal forma que este homem que tinha tudo, tinha 7 filhos, que tinha vários animais, muitos bens, que tinham o respeito dos amigos, da família, que tinham fama, talvez muitas riquezas, perdesse tudo. E é por isso que eu escolhi o exemplo de Jó para falar hoje a respeito das doenças da mente, das doenças da alma, da depressão, da ansiedade, seja lá da síndrome do pânico, porque eu creio, na minha leitura do livro de Jó, que Jó passou por todos esses problemas ao mesmo tempo. Se nós pegarmos todo o livro e destrincharmos, nós abrirmos em alguns trechos específicos, nós vamos ver primeiro que Jó, dos diversos, como é que chama, gente? Sintomas, dos diversos sintomas que nós encontramos nessas doenças que nós mencionamos aqui, ele teve todas. Por exemplo, você vai encontrar Jó tendo pavor, tendo medo. Se você abrir lá no capítulo 9, versículo 28, está dito que Jó dizendo assim: ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Jó, quando passou por toda aquela desgraça, perdoe minha palavra, era uma desgraça, era uma calamidade. Quando ele passou por todo aquele problema, evidentemente, ele passou por uma crise de pânico. Ele passou por pavores que nenhum de nós é capaz de entender. Nós podemos até imaginar que sabemos o que é sentir a perda de filhos, emprego, todos os bens, perder a saúde, ter a pele do corpo toda apodrecida, se assentar nas cinzas. Meus irmãos, se assentar nas cinzas. Antigamente as cinzas eram jogadas no lixão da cidade. Alguém aqui já teve a oportunidade de passar perto de um lixão? Hoje em dia a gente não tem muito isso, né? Os lixões ficam longe. Às vezes a gente vê imagens em jornais, as pessoas catando lixo lá nos lixões. É aquilo ali, o lixão. Antigamente as pessoas tinham um lugar fora da cidade onde elas levavam o seu lixo e lá elas queimavam. E as cinzas daquilo ali é onde a palavra de Deus diz que Jó foi se assentar, nas cinzas do lixo. Porque ele se sentia tão angustiado, tão apavorado diante de todo o terror que ele estava vivendo. Ele estava com pavor, com medo do que iria acontecer em seguida. Ele já tinha perdido os filhos, já tinha perdido os bens, já tinha perdido a saúde. O que mais poderia acontecer com esse homem? Além de pavor, além de medo, Jó também sentiu cansaço. Óbvio que ele sentiu cansaço. Ele ficava o dia inteiro sentado nas cinzas, coçando as suas feridas que não fechavam, apodreciam. Ele vai dizer em certo momento que o corpo dele estava coberto de vermes. Eu, certa vez, quando eu era adolescente, ainda eu trabalhava em uma banca de revista, eu tive uma experiência com uma pessoa que morava na rua. Esse rapaz, ele morava na rua, lá próximo à banca que eu trabalhava. E ele ficava lá pedindo esmolas, descalço, sujo. Certa vez, eu passando por esse jovem, eu vi o pé dele. E ele estava com o pé com algumas feridas, cheio de vermes, podre, saindo aquele cheiro. Imagina, que coisa horrorosa, que coisa terrível. E aquela pessoa estava tão acostumada com aquela vida miserável que ele já não se importava mais. Agora imagine você, Jó, com todo o seu corpo. Ele diz: todo o meu corpo está coberto de vermes. Não havia cura para a doença que Satanás colocou na pele dele. E óbvio que ele se sentiu cansado e desgostoso. Lá no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Com as pessoas que às vezes estão deprimidas, as pessoas que estão passando por uma situação não igual a de Jó, porque hoje em dia, como o pastor Rafael disse aqui, são várias as causas da depressão, da ansiedade, dessas doenças. Não é só como aconteceu com Jó, que passou por um verdadeiro trauma, um trauma real, um trauma na sua vida como um todo. Toda a sua vida foi abalada pelo trauma. Hoje em dia as pessoas
ficam com pavor, com medo, as pessoas ficam desgostosas e cansadas, às vezes por coisas que ninguém consegue ver. Mas não somente isso, às vezes as pessoas não conseguem nem dormir, elas começam ficando com medo, e esse medo leva a que elas fiquem cansadas de tanto ter medo, e esse medo que elas sentem constantemente traz um cansaço tão grande que elas trabalham às vezes o dia inteiro, deitam na cama à noite e não conseguem dormir. E é o que Jó vai dizer lá no capítulo 7, versículo 4, ele diz: ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa, estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Queridos, as pessoas que passam por esses problemas na alma, não só problemas físicos, mas problemas na alma, muitas vezes elas estão tão cansadas que elas deitam na cama e não dormem. E aí ficam o dia inteiro sonolentas, cansadas, mas chega a noite de novo, elas passam mais uma noite assim como Jó, sem conseguirem dormir. Mas não é só isso. Isso vai trazendo para a pessoa um estado de afetação tão grande, assim como foi trazendo na vida de Jó uma afetação tão grande, que ele começou a olhar tudo ao redor com desesperança. Aquela forma de ver a vida começou a ser mudada. Jó não conseguia mais olhar as pessoas da mesma forma. Nós vamos encontrar Jó começando a desconfiar dos seus próprios amigos. Quando ele recebeu a visita dos seus 3 amigos e se assentaram no pó com ele, eram amigos de verdade, que vieram de longe quando souberam da desgraça de Jó. Porque os amigos, nós vamos ver Jó falando que os amigos dele, os familiares próximos, todos o abandonaram quando ele passou por aquela tribulação. Todos fugiram da face dele. Mas esses 3 amigos que vieram de longe, eles eram amigos de verdade. Eles vieram porque se importavam com Jó. Eles vieram porque queriam ajudá-lo de alguma forma. E diz a palavra que quando eles chegaram diante de Jó, o estado dele era tão deplorável, tão triste, tão angustiante, que eles se assentaram no pó com ele durante 7 dias em silêncio, sem dizer uma palavra. Eram amigos de verdade. Que amigo hoje em dia é capaz de deixar tudo na sua casa, os seus afazeres, todos os seus lidares, e ir às vezes no hospital te visitar por 1 hora, por 30 minutos, 20 minutos? Esses amigos deixaram tudo que tinham e estavam ao lado de Jó por 7 dias em silêncio, sem dizer uma palavra. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão passando por momentos tão difíceis, por angústias tão profundas na alma, é melhor que você não diga nada. E espere que ela desabafe, espere que ela fale, espere que ela ponha para fora a sua dor. E foi o que os amigos de Jó fizeram. Mas Jó já estava tão afetado, tão traumatizado, tão sofrido com essa doença, que diz que ele começa ele olha para os seus amigos e tudo que eles estão dizendo não fazia mais sentido para eles. O que eles estavam falando, se você pegar todos os conselhos dos amigos de Jó, não eram conselhos ruins. Eram conselhos de quem queria levar Jó até a presença de Deus. Eles achavam de alguma forma que Jó estava passando por aquele problema porque estava sendo castigado por Deus. E aqui nós temos um problema muito sério hoje dentro da igreja. Muitas pessoas têm a síndrome de Bildade, a teologia de Bildade. Elas olham para as pessoas quando elas estão sofrendo, olham para as pessoas quando elas estão passando pelo pior momento da sua vida e acham que essas pessoas estão sendo castigadas porque têm algum pecado oculto. Foi o que o pastor Rafael também disse aqui na semana passada. É melhor que você fique calado. Era melhor que eles ficassem calados do que abrir a boca para trazer mais peso, mais angústia, mais dor na vida daquele que já não tinha mais espaço na sua pele para sofrer. E Jó começa a desconfiar, ele começa a se sentir sozinho, ele já não quer mais ouvir os seus amigos. Lá no capítulo 13, os versículos 4 a 5, diz assim: vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou que é que instiga vocês a responder assim? Jó estava ouvindo tudo que os amigos estavam falando, querendo ajudá-lo, mas as palavras dos seus amigos já não podiam ajudar. O consolo dos seus amigos, o conselho dos seus amigos, já não era capaz de ir tão profundo na dor de Jó,
e tirá-lo daquela angústia, tirá-lo daquela depressão, tirá-lo daquela solidão, tirá-lo daquela dor, daquele pânico, daquele medo. E ele começou a olhar para os seus próprios amigos, amigos de verdade, como eu disse, com olhos. Quem não já experimentou isso aqui? Pessoas que passam por depressão, ansiedade, outros começam a se isolar. Eles não querem mais, não é porque não gostam mais dos amigos, não é porque não amam mais os amigos, é porque muitas vezes, no afã de ajudar, os amigos acabam atrapalhando. E quando vão dizer alguma coisa, acabam falando algo que sem querer, às vezes, magoa, machuca aquela pessoa. E aí elas começam a se afastar, porque se sentem pior na presença dos amigos. E Jó passou por isso. Jó se sentiu, de certa forma, traído por eles. Ele vai dizer, lá no capítulo 6, versículos 14 e 15, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como as torrentes que transborda no vale. Ele está comparando os seus amigos, naquele momento, com aqueles rios que passavam pelo deserto e que durante a temporada da chuva, chamam-se Uade, esses rios. São rios que são temporários. Aqui no Brasil a gente não tem muito costume com isso, né? Rios temporários. Mas lá na terra de Jó isso é muito comum. É uma terra deserta. Tem certos lugares, certos rios, que só tem água quando tem chuva. Só tem água na estação fria, quando não se precisa tanto. Mas na hora da angústia, quando o calor é forte, a fonte do rio se seca, e quando os mercadores vão procurar aquele rio, precisando de água, desejando água, buscando saciar a sua sede, aquele rio está seco. É assim que Jó se sentia em relação aos seus amigos. Quando eu mais precisei de vocês, vocês estão sendo para mim pó de sequidão. Eu precisava de água para refrigério da minha alma, e vocês estão me causando mais sequidão na língua. Vocês estão me traindo. Vocês não estão servindo para muita coisa. E aí, Jó foi cada vez mais se sentindo traído, angustiado, cansado, solitário, a ponto de ele já sentir que estava próximo de morrer. É outro sintoma que nós encontramos nas pessoas que passam por esses problemas. Elas já sentem a morte à porta. Elas começam a desgostar da vida. Elas olham para uma criança sorrindo e já não vê mais alegria nisso. Elas olham para uma flor cheia de beleza e não conseguem perceber a glória de Deus nela. Elas olham para o sol nascendo e já não vê mais nenhum encantamento naquela coisa tão linda. As pessoas começam a perder a alegria da vida e a sentir que a morte com a sua capa negra já está cobrindo a vida delas. E foi o que aconteceu com Jó. Lá no capítulo 7, versículos 6 e 8, ele vai dizer assim, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Meus dias são tão rápidos. Eu acordo e quando eu assusto já é noite e eu não tenho nenhuma esperança de que o dia de amanhã será melhor. E ele continua, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Jó já sentia que a morte era o seu único refúgio. Jó sentia que já não tinha mais expectativa para ele. Ele já estava convicto de que iria morrer. E até esse momento ele estava ainda apenas nos estágios intermediários da sua depressão, da sua ansiedade, da sua angústia, do seu medo. Mas chega um momento em que Jó já perde completamente as esperanças. E aí ele passa não só a sentir que a morte está próxima, mas por não ver solução à sua volta, por não ver socorro na mulher que disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, por não ver consolo nos seus amigos que ao invés de ajudá-lo, consolá-lo, começaram a dizer, procura se não há em ti algum pecado oculto que está te causando todo esse sofrimento. Quando ele não vê mais esperança, não tem mais os filhos para se alegrar, não tem mais os seus animais para comer um churrasquinho e ter um prazer na vida, não tem mais nada, olha ao redor é só lixo queimado, os seus amigos ali já são mais um quadro de desgraça do que de alegria. Ele sente que é melhor morrer. Não tem prazer na esposa, não tem mais o prazer dos filhos, não tem mais o prazer dos amigos. Clama a Deus e Deus não responde.
Clama a Deus e Deus não responde. Clama a Deus e Deus não responde. E aí nós encontramos Jó lá no capítulo 6, versículo 8 e 11, dizendo assim: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Esse, meus irmãos, é o trajeto de todas as pessoas que entram num caminho de depressão e que não conseguem um tratamento a tempo. Estes são sintomas que as pessoas que às vezes você tem na sua família, na sua vizinhança, no conhecido seu, no seu trabalho. Esse é a progressão da dor na alma que não se cura. É por isso que as pessoas passam. É por isso que às vezes uma ou outra chega ao ponto de tirar a própria vida. Porque elas já não veem mais nenhuma expectativa. Elas não conseguem mais ver uma solução. As pessoas olham para elas e acham que elas estão fazendo, muitas vezes, pirraça. Muitas vezes elas estão tentando causar comoção, querendo impressionar, querendo chamar a atenção. Não sabem o que elas estão passando. E aí a pessoa pensa, então é melhor que Deus me leve logo. Mas aí não é esse o intento de Deus. Meus queridos, o que nós precisamos guardar de tudo isso é que a única coisa que Jó podia controlar em toda essa situação, presta atenção, a única coisa que estava sob o controle de Jó em toda essa calamidade, a única coisa que ainda estava nas mãos de Jó diante de todo esse sofrimento e angústia era a reação que ele teria diante dela. Ele não controlava a morte dos filhos, ele não controlava o fogo do céu, ele não controlava a voz da sua esposa, ele não controlava os pensamentos dos seus amigos, ele não controlava os vermes que andavam pelo seu corpo. A única coisa que ainda estava nas mãos de Jó era a sua reação diante da desgraça e da calamidade que o afetara. E é isso que faz a diferença entre aqueles que enfrentam a depressão, a ansiedade, ou seja, qual for a doença na alma, ou seja, qual for o problema na vida, não só de problemas mentais, de alma, de coração, problemas interiores, mas seja qual for o problema, a angústia, a calamidade que afetar a sua vida, a única coisa sobre a qual você tem controle é sobre como você vai reagir a tudo aquilo que Satanás lança na sua vida. Você não controla que setas ele vai lançar. Quando Deus retira a sua mão e permite que Satanás lance as setas, porque preste atenção, nas duas vezes Satanás vai diante de Deus e o que ele diz? Toca nele, toca nos seus bens, toca nas suas prosperidades, nas suas propriedades, e ele vai perder tudo, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. Deus diz, eu não vou tocar naquilo que eu dei para o meu servo, vai você e toca. Na segunda vez Satanás diz, toca então na pele dele, vai lá, toca na pele dele, deixa ele doente, você vai ver se ele não blasfema contra ti. Deus diz, não, eu não toco na vida do meu filho para fazer o mal. Se alguém faz o mal, esse mal vem das mãos de Satanás, que vai tentar destruir a sua vida, e você não tem controle sobre isso. Mas o que está nas suas mãos é a forma como você reage às investidas de Satanás contra você. É a única coisa que você controla. E é tudo o que você precisa para sair vitorioso lá no final da história. Porque Jó, diante de tudo isso, diante de todos esses problemas, ele se comportou de forma a não perder a única coisa que Satanás não podia tirar dele: a fé que ele tinha num Deus Todo-Poderoso. A fé que ele tinha em Deus que era justo. A fé que ele tinha e a confiança de que ele tinha em Deus que era justo e que no final se levantaria para fazer justiça na vida dele. É assim que as pessoas enfrentam as dificuldades, sejam elas depressões, ansiedades, burnout, síndrome do pânico, ou qualquer uma dessas porcarias que Satanás lança na vida das pessoas, ou seja um desemprego, ou seja a perseguição na família, ou seja a traição de um esposo, a perda de um filho, ou a perda da saúde, seja qual for a calamidade que te assole, você só pode controlar a fé que você mantém ou não mantém no Deus que pode mudar a sua situação. E foi o que aconteceu no final da história.
Foi o que aconteceu no final da história. Jó fez tudo certo. Ele manteve a sua fé. Por isso ele não se isolou dos seus amigos, mesmo que seus amigos fizessem bobagem. Ele não se isolou. Ele não foi para a caverna como Davi. Ele não foi para a caverna como Elias. Ele se assentou no pó. Se reconheceu digno de misericórdia de Deus. Mas não se isolou nem da mulher que ficava perturbando ele, dizendo: amaldiçoa o seu Deus, nega a sua fé e morre logo. Ele não abandonou a esposa. Ele não abandonou, ele não largou, ele continuou ali no meio das pessoas que sobraram com ele. Ele desabafou os seus sentimentos, ele colocou para fora. Ele não teve vergonha de confessar que estava passando por um problema. Muitas vezes as pessoas que passam por esses problemas, essas doenças, elas passam por um estágio de tal vergonha de confessar, de falar para o amigo, para o parente, para o pai, para a mãe, para o parceiro: eu estou deprimido, eu estou angustiado, eu estou ansioso. Mas Jó não teve vergonha. A primeira coisa que ele fez foi amaldiçoar o dia do seu nascimento, lá no capítulo 3. Ele falou: maldito o dia que eu nasci, não devia nem ter existido. Ele colocou para fora o seu sofrimento, ele expôs as suas entranhas, ele mostrou que ele era carne, que ele era digno de dó, de compaixão, de misericórdia, que ele sofria sim. Não escondeu o seu sofrimento, ele desabafou, e ele, mesmo diante dos amigos que não puderam ajudar com aquele desabafo, ele desabafou também diante daquele que pode resolver todas as circunstâncias. E diz a palavra que ele foi diante de Deus e orou e gritou e falou: Senhor, onde o Senhor está? Faz justiça comigo, não se esqueça de mim, me fala onde eu errei, me mostra onde eu cometi algum erro, onde eu pequei contra ti, me fala, não me abandones, ou então me mata logo, me tira esse sofrimento. Mas eu não quero largar, como foi dito aqui, eu não quero largar as vestes do Senhor, eu não quero largar a orla do seu manto, enquanto não por virtude o Senhor ouvir o meu clamor. Ele foi na fonte certa. Quando estava no pior do seu momento, na sua angústia maior, Jó disse as seguintes palavras, e eu já encerro. O processo de Jó é o processo que nós precisamos passar na nossa vida, seja qual for a calamidade, sejam problemas na alma, na mente, ou sejam problemas em qualquer circunstância. É não fugir, é não se abalar, é não perder as esperanças, como o testemunho que a Fabiana contou aqui. Às vezes a gente não tem controle sobre a própria perna, né, Fabi? A gente não controla a dor no braço, a gente não controla se vai conseguir ou não subir uma escada, mas a gente controla se vai ou não manter a fé no Deus que formou as minhas pernas e que pode fazer com que elas andem de novo. E esse é o procedimento que nós precisamos manter na nossa vida e diante de Deus. E olha o que Jó disse em certo momento da sua angústia. Palavras tremendas. Olha o que ele falou lá em Jó 14:7. Nós todos conhecemos essa passagem porque é a letra de uma música que nós cantamos muito um tempo atrás. Jó disse assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com a planta. Jó tinha certeza que para a árvore havia esperança. Para aquela árvore seca, só um toco no chão, com todos os seus galhos cortados, com toda a sua beleza arrancada, com as flores que já se foram, com as folhas que já se foram, só um toco seco no chão ainda há esperança, porque se vier água, se ela sentir o cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Mas Jó estava sentindo que para ele não. Ele não poderia brotar novamente. Mas Deus mostra que ele estava enganado. E lá no final, no capítulo 42:10, nós vemos o cheiro das águas chegando sobre a vida de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, as suas irmãs, que estavam desaparecidos, e todos quanto antes o conheceram, que não queriam mais saber dele, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram depois que Deus já havia restituído
fugir a ele de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quando um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Feche os seus olhos. Ninguém aqui dentro é capaz de conhecer o seu coração, a não ser o Espírito Santo que habita na vida de cada um de nós e que habita essa igreja. A esperança, não importa qual seja a sua luta. Jó achava que ele não seria aquele tronco seco que poderia brotar novamente ao cheiro das águas. Mas se você está sofrendo, seja qual for o motivo do seu sofrimento, há esperança para você. Se você foi ferido, se você foi magoado, se você foi desprezado, se você perdeu o seu emprego, se você foi desenganado pelos médicos, se você se sente cortado da sua família, cortado dos seus amigos, esquecido, há esperança para a sua vida, porque assim como na vida de Jó, que manteve a sua fé, que não desistiu de buscar a resposta do próprio Deus, a esperança é sempre viva para aquele que tem o Espírito do Santo, dos santos, o Santo de Israel. O Espírito Santo nessa casa pode, nesse momento, conhecer o seu coração, conhecer a sua dor e derramar sobre você aquele bálsamo que ninguém aqui vai ver. Então eu quero que você, nesse momento, eu quero te incentivar, nesse momento, que você tenha essa esperança. Que ainda que você esteja largado, jogado, perdido, sem esperanças, há esperança para você e o Senhor há de se levantar na terra e há de julgar a sua causa e você vai se levantar novamente. Ao cheiro do Espírito Santo de Deus se movendo nesse lugar, a sua vida vai ser transformada. Nós precisamos crer que o Senhor é a nossa esperança. Você vai florescer, querido, você vai florescer aqui, você vai ser uma fonte de bênçãos. Na sua casa você vai ser uma fonte de bênçãos. No seu trabalho você vai ser fonte de bênçãos, porque o Senhor não desistiu de você, o Senhor não se esqueceu de você. E nós vamos orar nesse momento. Coloca diante do Senhor as suas angústias, coloca diante do Senhor as suas dores, coloca diante do Senhor a sua ansiedade, a sua depressão, o seu medo, o seu problema, e o Senhor há de fazer com que o cheiro agradável das águas faça brotar vida em você e você possa clamar: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor se lembrou de mim. Amém, meu querido? Vamos orar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se colocar de pé, nós vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Pai da esperança, ó Senhor, meu Deus e Pai, ainda que nós estejamos na terra seca, sem esperança, desprovidos de toda a força que um dia nós tivemos, ainda que as nossas raízes estejam retorcidas na sequidão do pó do mundo, nós cremos, ó Deus, que há um Deus no céu que enviou o seu Filho Jesus para levar sobre si as nossas dores, para levar sobre si os nossos pecados. E nós cremos que esse Deus é um Deus de bondade, que no momento oportuno há de se manifestar em nossas vidas. E nós clamamos nessa noite, Deus, que as tuas águas venham sobre o teu povo, aqueles que não estão aqui, mas que também sofrem, Deus, aqueles que não estão aqui, mas que estão angustiados, abatidos, entristecidos, assim como Jó foi restituído. Ó Pai, nós cremos na tua vitória, nós cremos no teu poder e pedimos em nome de Jesus que as tuas mãos estejam estendidas e que as águas que fluem do teu trono, diz a palavra de Deus, são águas que curam, são águas que restauram, são águas que levam vida, que essas águas possam descer do teu trono agora, passar no meio do teu povo, não como aqueles rios secos que já disse a respeito dos seus amigos, mas como aquele rio que nunca se seca, aquele rio
rio que flui como fonte de águas vivas para a eternidade, porque o teu Espírito Santo foi nos dado, e nós podemos crer que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, e Ele pode levantar o abatido, levantar o caído e dar vida ao que não tem nenhum vigor. É essa a nossa oração e a nossa fé nesse momento, e por isso nós te agradecemos e te dizemos: ora Senhor Jesus, ora vem, Maranata, e salva-nos de todas as nossas dores, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu filho. Amém. Deus te abençoe.